Capítulo 1. Incubação. Uma lei da fé. Deus jamais produzirá nenhuma de suas grandes obras a menos que a realize por meio de sua fé, da fé que deu a você. Supõe-se que você tenha fé porque a Bíblia diz que Deus deu a todos nós uma medida de fé. Você deve ter um pouco de fé, quer o sinta, quer não. Você pode tentar sentir a fé, mas quando você necessita de fé, ela se faz presente. Está presente para seu uso, como o possuir 2 braços, quando dele necessita, e só movê-los e usá-los. Não é necessário sentir que seus braços estejam pregados aos meus ombros para saber que os possuo. Há, contudo, certos modos pelos quais sua fé opera e o liga ao Pai Celestial, que habita em você. A Bíblia diz que a fé é a substância das coisas que esperamos, substância que possui uma primeira etapa de desenvolvimento, de incubação, antes que seu uso possa ser completo e eficaz. Agora você poderá perguntar: quais são os elementos necessários para tornar minha fé usável? Há 4 passos básicos no processo de incubação. Primeiro, a fim de usar sua fé, é preciso que você tenha a visão de um objetivo claro. A fé é a substância das coisas nítidas que se esperam. Se tiver uma ideia vaga de sua meta, então estará fora de contato com aquele que pode responder à sua oração. É preciso que você tenha uma meta clara e definida. Aprendi essa lição de uma maneira muito especial. Tinha estado no ministério pastoral durante alguns meses e era tão pobre que não possuía bens materiais nenhum. Era solteiro e vivia num quarto pequeno. Não tinha escrivaninha, nem cadeira, nem cama. Comia no chão, dormia no chão e estudava no chão. Tinha de andar quilômetros e quilômetros todos os dias para poder desempenhar seu ministério de ganhar almas. Mas um dia, enquanto lia a Bíblia, fiquei tremendamente impressionado pelas promessas de Deus. A Bíblia dizia que, se tão somente eu colocar minha fé em Jesus e orasse em seu nome, eu receberia tudo o que pedisse. A Bíblia também me ensinava que eu era filho de Deus, filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De modo então, orei dizendo: Pai, por que deve o filho do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores viver sem escrivaninha, sem cadeira, sem cama e andar quilômetros todos os dias? Pelo menos eu poderia ter um escritório humilde, uma cadeira em que sentar e uma humilde bicicleta a fim de sair a fazer visitas. Achava que, segundo as Escrituras, eu podia pedir essas coisas ao Senhor. Ajoelhei-me e orei: Pai, agora estou orando. Por favor, envia-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Pus toda a minha fé no pedido e dei graças a Deus. A partir deste momento, comecei a esperar a entrega dessas coisas. Passou um mês e não recebi resposta nenhuma. Passaram 2, 3, 4, 5, 6 meses e ainda continuava a esperar, e nada acontecia. Certo dia chuvoso, eu estava realmente deprimido. Não tinha comido nada, estava com muita fome, cansado, deprimido e comecei a reclamar. Senhor, pedi-lhe uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta vários meses atrás, e não me deste nenhuma dessas coisas. Tu vês que eu estou pregando o Evangelho para as pessoas pobres deste bairro pobre. Como posso pedir-lhe que exercitem a fé quando eu mesmo não posso praticá-lo? Como posso pedir-lhes que coloquem a fé no Senhor e vivam pela palavra e não pelo pão? Meu Pai, eu estou tão desanimado, não estou muito certo disso, mas sei que realmente não posso negar a palavra de Deus.
A palavra deve permanecer e tenho certeza de que vais responder-me, mas desta vez eu simplesmente não tenho certeza do quando e como. Se vais responder a minha oração depois que eu morrer, de que me aproveitará isso? E se vai responder a minha oração, faze-o rapidamente, por favor. Então sentei-me e comecei a chorar. Subitamente, uma serenidade, uma tranquilidade invadiu-me a alma. Toda vez que me vem esse tipo de sentimento da presença de Deus, Ele sempre fala de modo que esperei. Então, aquele cício suave ressoou em minha alma e espírito, dizendo: Meu filho, ouvi sua oração muito tempo atrás. Exclamei abruptamente. Então, onde está minha escrivaninha, minha cadeira e minha bicicleta? Disse meu espírito: Sim, esse é o seu problema. O problema de todos os meus outros filhos. Imploram exigindo todo tipo de coisas, mas o fazem com termos tão vagos que não posso responder. Será que você não sabe que há dezenas de tipos de escrivaninhas, cadeiras e bicicletas? Mas você pode simplesmente pedir-me uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. Não pediu uma escrivaninha específica, nem uma cadeira, nem uma bicicleta específica. Este foi um ponto crítico de minha vida. Nenhum professor do Instituto Bíblico me havia ensinado essas coisas. Eu tinha cometido um erro que resultou num abrir de olhos para mim. Então disse eu: Senhor, realmente desejas que eu ore em termos específicos? Desta vez o Senhor me levou para Hebreus, capítulo 11. A fé é a certeza de coisas bem específicas que se esperam. Ajoelhei-me de novo e disse: Pai, sinto muito. Cometi um grande erro e te compreendi mal. Cancelo todas as minhas orações passadas. Começarei tudo de novo. Então, dei o tamanho da escrivaninha que devia ser de mogno das Filipinas. Queria o melhor tipo de cadeira, uma cadeira de escritório de aço com rodinhas para que eu pudesse mover-me de um lado para o outro, como um manda-chuva. Falei-lhe depois da bicicleta. Dei muita consideração a esse assunto, porque há tantos tipos de bicicletas, coreanas, japonesas, formosianas e alemãs, mas naqueles dias as bicicletas coreanas e japonesas geralmente eram muito franzinas e eu queria uma bicicleta forte e maciça. E como as bicicletas de fabricação norte-americana são muito boas, orei dizendo: Pai, desejo uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos, com algumas marchas para que eu possa regular a velocidade. Encomendei essas coisas em termos tão específicos que Deus não poderia cometer erro algum em entregá-las. Então, realmente senti a fé fluir do meu coração e regozijei-me no Senhor. Nesta noite dormi como uma criança. Mas, ao despertar às 4:30 da manhã seguinte, a fim de preparar-me para a reunião de oração matinal, repentinamente descobri que meu coração estava vazio. Na noite anterior, eu tinha toda a fé que há no mundo, mas enquanto dormia, a fé bateu as asas e me deixou. Não sentia nada no coração. Disse: Pai, isto é terrível. Uma coisa é ter fé, mas é totalmente diferente conservar essa fé até receber a resposta. Este é um problema comum a todos os cristãos. Podem escutar por algum tempo a um pregador excelente e ter toda a fé que há no mundo enquanto ouvem, mas antes que cheguem a casa já perderam tudo. Sua fé bate asas e voa. Nesta manhã, lendo a Bíblia, à procura de uma passagem especial para pregar, meus olhos caíram em Romanos 4,17. Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu coração pegou-se a esta passagem e ela começou a queimar minhas entranhas. Disse a mim mesmo: acho que podia simplesmente chamar à existência aquelas coisas que não existem, como se existissem, como se já as possuísse.
Eu tinha recebido a resposta ao problema de como conservar a minha fé. Corri para a tenda que nos servia de igreja, onde as pessoas já haviam começado a orar, e depois de cantarmos alguns hinos, comecei a pregar. Expus-lhes esta passagem bíblica e disse: Irmãos, pela bênção de Deus, já tenho uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma cadeira linda de aço com rodinhas e uma bicicleta com marchas de fabricação norte-americana. Louvado seja o Senhor! Já recebi todas essas coisas. As pessoas ficaram me olhando de boca aberta, pois sabiam que eu era totalmente pobre e gabava-me destas coisas, e não podia acreditar no que ouvia. Pela fé, realmente louvava a Deus, fazendo justamente o que a palavra de Deus ordena. Depois do culto, enquanto saía, 3 rapazes seguiram-me e disseram-me: Pastor, queremos ver suas coisas. Fiquei aterrado porque não tinha contado com a possibilidade de ter de mostrar minhas coisas. Todos os membros da igreja moravam em um dos bairros mais pobres, e se percebesse que seu pastor havia mentido, meu ministério ali estaria terminado. E os jovens não estavam dispostos a voltar atrás. Achava-me em uma terrível situação e comecei a orar. Senhor, desde o princípio, essa não foi minha ideia. Foi tua ideia que eu lhe dissesse isso. Simplesmente te obedeci e agora estou em apuros. Falei-lhes como se fosse dono das 3 coisas. Que explicação posso dar-lhes agora? Tu precisas ajudar-me como sempre tens feito. Então o Senhor veio em meu auxílio e uma ideia começou a flutuar em meu coração, de modo que eu lhe disse: Venham a meu quarto e as verão. Todos foram e começaram a olhar ao redor, procurando a bicicleta, a escrivaninha e a cadeira. Disse eu: Não procurem essas coisas, eu lhes mostrarei mais tarde. Apontei o dedo para o Sr. Park, que agora é pastor de uma das maiores igrejas da Assembleia de Deus na Coreia, e disse: Far-lhe-ei algumas perguntas. Se você puder me responder, mostrarei todas essas coisas. Por quanto tempo você esteve no ventre de sua mãe antes de vir ao mundo? Ele coçou a cabeça e disse: Bem, 9 meses. Respondi então: O que fez você durante 9 meses no ventre de sua mãe? Cresci, mas prossegui. Ninguém o via. Ninguém podia ver-me porque eu estava dentro de minha mãe. Então eu disse: Ainda no ventre de sua mãe, você era o mesmo bebê que nasceu para o mundo. Você respondeu corretamente. A noite passada, ajoelhei-me aqui e orei ao Senhor pedindo uma escrivaninha, a cadeira e a bicicleta, e pelo poder do Espírito Santo, concebi essas coisas. É como se estivessem dentro de mim, crescendo neste momento. E são tanto escrivaninha, cadeira e bicicleta, como quando forem vistas pelas pessoas na época de sua entrega. Eles começaram a rir mais e não poder. Disseram: Esta é a primeira vez que vimos um homem grávido de uma bicicleta, uma escrivaninha e uma cadeira. Saindo do meu quarto, começaram a espalhar por toda a cidade o rumor de que o ministro estava grávido. Mal podiam andar pela cidade, as mulheres se juntavam olhando para mim e davam risadas. Alguns jovens travessos de minha igreja chegavam a mim no domingo, tocavam-me o estômago e diziam: Pastor, quantos meses faltam? Mas naqueles dias todos eu sabia que tinham tais coisas crescendo dentro de mim. Leva tempo, assim como a mãe leva tempo para dar à luz o filho. Sem dúvida alguma, as coisas que você pediu hoje levarão algum tempo até que cheguem, mas você já está grávido delas, e no devido tempo as terá. Mantive-me louvando ao Senhor constantemente, e no tempo devido as 3 coisas chegaram, e chegaram exatamente como encomendadas. A cadeira era japonesa, fabricada pela companhia Mitsubishi, e tinha rodinhas para que eu pudesse mover. A bicicleta, de segunda mão,
era norte-americana e tinha várias marchas. Tinha sido de um filho de um casal de missionários norte-americanos. Trouxe para casa essas 3 coisas pelas quais tinha esperado tanto tempo. E isso mudou por completo minha maneira de orar. Até então tinha orado em termos vagos, mas desse dia em diante jamais orei em termos vagos. Se Deus respondesse às suas orações vagas, você jamais reconheceria seu pedido como sendo resposta de Deus. Você deve pedir definida e especificamente. O Senhor não se agrada de orações vagas. Quando o cego Bartimeu, filho de Timeu, veio correndo em pós de Jesus, Cristo clamou: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Embora todo mundo soubesse que ele estava pedindo a cura de sua cegueira, Cristo perguntou: O que queres que eu te faça? Cristo deseja pedidos específicos, disse Bartimeu. Senhor, eu desejo ver. Jesus respondeu: Seja feito segundo a tua fé. Os olhos de Bartimeu foram abertos, mas até que ele pedisse especificamente a cura de sua cegueira, Cristo não pronunciou a cura. Ao trazer sua petição ao Senhor, venha com um pedido específico, com um objetivo específico e com uma meta clara. Certa vez eu visitava uma igreja e depois da pregação, a esposa do pastor pediu-me que fosse ao escritório. O pastor perguntou: Show, você poderia orar por esta senhora? De que necessita ela? Perguntei. Bem, ela deseja casar-se e ainda não encontrou marido. Peça-lhe que entre. De modo que uma solteirona de mais de 30 anos entrou. Perguntei-lhe: Irmã, por quanto tempo tem orado pedindo um marido? Por mais de 10 anos, ela respondeu. Por que Deus não respondeu a sua oração nestes 10 anos? Perguntei. Que tipo de marido você tem solicitado? Bem, isso fica com Deus, Ele sabe de tudo, respondeu ela. É esse o seu erro. Deus jamais opera por si mesmo, mas somente por nosso intermédio. Deus é a fonte eterna, mas Ele somente opera por meio de nossos pedidos. Você realmente deseja que eu ore por você? Sim. Muito bem, traga meu papel e lápis e sente à minha frente. Ela sentou e eu disse: Se você descrever as respostas às minhas perguntas, orarei por você. Pergunta número 1. Você realmente deseja ter um marido? Mas que tipo de marido quer? Branco, asiático ou preto? Branco. Muito bem, escreva isso. Número 2. Você deseja que seu marido tenha 1,80 de altura ou ele pode ser mais baixo? Oh, eu desejo um marido alto. Escreva isso. Número 3. Você deseja que seu marido seja esbelto e de boa aparência ou simplesmente agradável e gordo? Quero que seja magro. Escreva magro. Número 4. Que tipo de passatempo deseja que seu marido tenha? Bem, gostaria que fosse musical. Muito bem, escreva musical. Número 5. Que tipo de emprego você quer que ele tenha? Professor. Muito bem, escreva professor. Fiz-lhe mais ou menos 10 perguntas e então disse: Por favor, leia sua lista em voz alta. Ela leu todos os pontos. Então eu disse: Feche os olhos. Você pode ver o seu marido agora? Sim, posso vê-lo claramente. Muito bem. Encomendemo-nos agora. Enquanto não vi seu marido claramente com os olhos da imaginação, você não pode fazer o pedido, porque Deus jamais responderia. É preciso que você o veja claramente antes de começar a orar. Deus nunca responde a orações vagas. Ela ajoelhou e impôs as mãos sobre ela. Ó Deus, agora ela conhece o marido que deseja. Tu conheces o marido dela. Pedimos-nos em nome de Jesus Cristo. Continuei dirigindo-me a ela. Irmã, leve este pedaço de papel para casa. Cole no espelho. Todas as noites, antes de ir para a cama, leia estes 10 pontos em voz alta. E todas as manhãs, ao se levantar, leia em voz alta. E louve a Deus pela resposta. Passou-se um ano
E aconteceu de eu estar passando por esta cidade novamente, quando a esposa do ministro me telefonou. Pastor, será que o senhor pode vir almoçar conosco? É claro que posso. Fui almoçar com eles. Assim que cheguei ao restaurante, ela disse: ela se casou. Quem é que se casou? Lembra daquela moça por quem o senhor orou? Aquela a quem o senhor pediu que se escrevesse os 10 pontos? Ela se casou. Sim, agora eu me lembro. O que aconteceu? Naquele verão, um professor de música de ginásio veio à igreja com um quarteto a fim de realizar um reavivamento de uma semana. Ele era solteiro e todas as moças estavam doidas por ele. Queriam sair com ele, mas esse camarada não lhes dava a menor atenção. Entretanto, ficou fascinado por aquela solteirona. Estava sempre com ela e antes de ir embora pediu-a em casamento. Ela, sem muita relutância, deu-lhe o seu consentimento. Casaram-se naquela igreja para a alegria de todos. E no dia de seu casamento, a mãe dela pegou aquele pedaço de papel, leu os 10 pontos para a congregação, rasgando-a em seguida. Parece história, mas realmente é assim que funciona. Desejo lembrar-lhe uma coisa: Deus está dentro de você. Deus nunca opera nada que se refira à sua vida independentemente de você. Deus só operará mediante seu pensamento, sua fé, de modo que sempre que deseja receber respostas do Senhor, apresente objetivos claros. Não diga: ó Deus, abençoa-me, abençoa-me. Você sabe quantas bênçãos a Bíblia contém? Mais de 8.000 promessas. Se você disser: ó Deus, abençoa-me, então Deus pode perguntar: que tipo de bênção você deseja dentre as 8.000 promessas? Portanto, seja bem definido. Pegue um caderno, anote, veja sua meta claramente. Sempre pedi que Deus concedesse um reavivamento à minha igreja. Segundo o número definido, em 1960 comecei a orar. Deus, dá-me 1.000 membros todos os anos. E até 1969, 1.000 membros foram acrescentados à igreja todos os anos. Mas em 1969 mudei meu coração. Pensei: se Deus pode dar 1.000 membros por ano, por que não pedir que me dê 1.000 por mês? De modo que desde 1970 comecei a orar: Pai, dá-me 1.000 membros por mês. A princípio, Deus me deu 600. Depois começou a dar-me mais de 1.000 por mês. No ano passado, recebemos mais de 12.000 membros em nossa igreja. Neste ano, elevei meu alvo e agora esperamos ter 15.000 novos membros. No ano que vem, posso facilmente pedir-lhes 20.000. Se você tem um pedido definido e realmente o vê, então pode consegui-lo. Na época em que estava construído o templo da igreja, que tem capacidade para 10.000 pessoas, mesmo antes de os construtores derramarem o concreto, vi-o claramente em minha imaginação. Andei centenas de vezes pelo edifício e senti a presença magnífica do Espírito Santo ali. Senti a magnitude daquela igreja e minha alma se emocionou. Você deve ver tão viva e graficamente que possa em realidade senti-lo em suas emoções. Se você não exercitar essa lei da fé, jamais poderá conseguir uma resposta a tudo que pedir. Agora, em minhas orações, sempre tento ver com clareza. Desejo ver meu objetivo tão vivamente que sinta na alma a emoção dele. Só então esta primeira condição é cumprida. Em segundo lugar, se você tem uma imagem vívida, deve também possuir um desejo ardente de alcançar esses objetivos. Muita gente ora casualmente: Deus, responda a minha oração. E antes de sair da igreja, já se esqueceu das coisas pelas quais orou. Esse tipo de atitude jamais trará a fé nem a resposta de Deus. É preciso que você tenha um desejo ardente. Provérbios 10:24 diz: o anelo dos justos, Deus o cumpre. Salmos 37:4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração.
Você deve ter um anelo ardente por um alvo e deve continuar vendo este alvo cumprido. Quando comecei meu ministério em 1958, tinha um desejo ardente em minha alma, uma meta ardente de construir a maior igreja da Coreia. Esse desejo queimava dentro de mim, tanto que eu vivia com ele, dormia com ele e andava com ele. Agora, depois de 20 anos, ouço dizer que minha igreja é a maior do mundo. É preciso que a pessoa tenha este anelo ardente no coração. Se não o tiver, então espere e peça que Deus o conceda. Deus não gosta de pessoas tíbias, pois ele se especializa somente nos bem quentes. Se você tiver o desejo ardente, então terá resultados. Em terceiro lugar, você deve ter a substância ou a segurança. No grego, substância é hipostasis. Na linguagem comum, a palavra pode significar título ou papel legal. Quando a pessoa tem uma meta bem definida e um desejo ardente no coração, desejo que chega ao ponto de ebulição, então pode pôr-se de joelhos e orar até conseguir a substância ou segurança. Um dia em que pregava no Havaí, uma japonesa veio e perguntou-me quanto tempo devia orar a fim de adquirir a substância. Disse-lhe que às vezes são necessários somente alguns minutos. Se ela conseguia a substância ou segurança nesse instante, não precisava orar mais. Mas disse-lhe, às vezes pode levar 2 minutos, 2 horas, 2 semanas, 2 meses, 2 anos. Todavia, qualquer que seja o tempo que leve, a pessoa deve orar até que consiga a substância. Os ocidentais vivem às voltas com os problemas de viver dentro de um horário. Tudo é correria. Logo não tem tempo para passar com a família, para visitar os amigos e até mesmo para ficar quieto perante o Senhor. Tudo tem de ser instantâneo. O de jejum instantâneo, comida pré-cozida, alimentos enlatados, café solúvel instantâneo, tudo tem de estar pronto em menos de 5 minutos. De modo que vão à igreja, oram dizendo, ó Deus, responde-me, não tenho muito tempo, 5 minutos. E, se não responder rapidamente, esquece-te, não estão esperando no Senhor. Os norte-americanos converteram as igrejas em lugares de entretenimento. Na Coreia, acabamos com todo o entretenimento nas igrejas, fazemos alguns avisos bem curtos e damos toda a preeminência à palavra de Deus. Depois da pregação da palavra, geralmente temos 2 ou 3 números especiais e então concluímos. A palavra de Deus sempre ocupa o lugar da preeminência. Certa vez fui convidado para pregar num culto em uma igreja no estado de Alabama, nos Estados Unidos. O culto começou às 7 da noite e com anúncios, cânticos e números especiais foram gastos mais ou menos 2 horas. Eu já estava quase dormindo na plataforma. As pessoas também já estavam começando a ficar cansadas. O pastor veio a mim e disse, pregue somente 10 minutos esta noite, porque temos um magnífico programa de televisão e gostaríamos que você pregasse somente 10 minutos. Eu tinha vindo da Coreia, convidado por eles, para falar-lhes somente 10 minutos. Numa igreja como essa, não se pode esperar a plena bênção de Deus. Tal igreja necessita de esperar muito tempo perante o Senhor, o que também é válido para uma pregação sólida da palavra de Deus. Isto é o que edifica a fé. A pessoa deve esperar na presença do Senhor até conseguir a segurança. Quando necessitava de 5 milhões de dólares para terminar a construção da igreja, tive uma visão muito clara, uma meta bem visível e um desejo muito ardente de ter pronta essa igreja com lugares para 10 mil pessoas. Mas meu coração estava cheio de medo, eu estava trêmulo, assustado e não tinha nenhuma segurança. Esses 5 milhões pareciam uma montanha e eu era como um coelho assustado. Para os mais ricos estrangeiros, 5 milhões de dólares não significam muito, mas para os coreanos pobres era uma soma gigantesca. Comecei a orar como uma pessoa que está morrendo.
Disse: Senhor, já começamos a construção. Ainda não temos nenhuma segurança e não sei onde conseguir esse dinheiro. Comecei a preocupar-me. Passou um mês e ainda não tinha paz nem segurança. Passou o segundo mês e ainda continuava orando até a meia-noite. Podia sair da cama e ir para o canto chorar, com o coração despedaçado. Minha esposa pensava que eu estava ficando doido, mas eu era mentalmente cego. Ficava em pé, parado, sem falar nem pensar, somente fazendo girar na cabeça os 5 milhões de dólares. Certa manhã, depois de orar intensamente por 3 meses, minha esposa me chamou. Querido, o de jejum está pronto. Ao sair do escritório, e quase no preciso momento em que me sentava à mesa, na sala de jantar, os céus se abriram e uma tremenda bênção derramou-se sobre mim. A substância e a segurança me foram concedidas à alma. Saltei da cadeira e comecei a gritar: Consegui, consegui! Minha esposa saiu correndo da cozinha e, quando olhei para o seu rosto, percebi que ela estava toda pálida. Estava espantada e, levantando-me de lado, disse: Querido, o que aconteceu com você? Sente-se. Consegui. Consegui o quê? Consegui 5 milhões de dólares. Assegurei com firmeza. Você está realmente louco, disse ela. Mas, querida, tenho esses 5 milhões de dólares dentro de mim. Estão crescendo agora. Oh, dentro de mim, estão crescendo agora. Subitamente, esses 5 milhões de dólares tinham se transformado em um pequeno pedregulho na palma de minha mão. Orei com segurança. Minha fé os agarrou e nada fiz. Além de lançar mão deles, eram meus. Eu já tinha a substância. Uma vez que a pessoa tem a substância, o título legal, que ela veja essas coisas ou não, elas virão a ser legalmente suas, porque as coisas que pertencem legalmente à pessoa têm de chegar a ser suas completamente. De modo que orei até conseguir essa segurança. Durante a primeira parte deste ano, orei e Deus deu-me a segurança de um total de 50 mil membros em minha igreja. Esses membros estavam dentro de mim, crescendo da mesma maneira que iam crescendo fora de mim. Este é o segredo: orar até que tenha substância, a segurança. Quarto, é preciso dar mostras da fé. A Bíblia diz que Deus ressuscita os mortos. Isso significa que Deus realiza milagres, chamando as coisas que não são como se já fossem. Abrão era um velho de 100 anos e Sarai uma velha de 90. Ambos tinham um desejo muito claro, ter um filho. Sentiam um desejo ardente de ver este filho e oraram durante 25 anos. Certo dia, Deus lhe fez uma promessa, e quando eles tiveram a segurança, Deus imediatamente lhes mudou os nomes. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. A Sarai, tua mulher, já não se chamarás Sarai, porém Sara. Abraão protestou um pouco. Pai, as pessoas se rirão de mim. Em casa não temos nem sequer um gatinho, e tu dizes que vai trocar meu nome para pai de numerosas nações e vai chamar a Sarai de princesa? O povo todo vai dizer que estou louco, mas Deus disse: se desejas trabalhar comigo, terás de fazer as coisas como as faço. Eu chamo à existência as coisas que antes não existiam. E se tu não falas claramente como se já tivesse o que ainda não é, não serás de minha categoria. De modo que Abraão trocou de nome. Chegando-se a esposa, disse: Esposa minha, meu nome foi mudado. Já não sou mais Abraão, mas Abraão, pai de numerosas nações. E você também já não se chamará Sarai, porém Sara. Nesta mesma noite, Abraão caminhava em direção ao vale. Sara, que já tinha aprontado a janta, chamou o marido. Abraão, a janta está pronta. Estas palavras ressoavam por todo o povoado.
Os aldeões pararam de trabalhar e olharam uns para os outros. Escutem só isso, chamando de Abraão, o pai de numerosas nações. Pobre Sarai está tão ansiosa por um filho, sendo já velha de 90 anos, que começou a chamar o marido de pai de numerosas nações. Deve ter perdido o juízo. Que pena. Então ouviram sua voz forte de barítono que dizia: Querida Sara, já estou indo. Que? Tornaram-se a perguntar os aldeões. Sara, a princesa, a mãe de muitos filhos? Aconteceu o mesmo com Abraão. Os dois ficaram loucos. Mas Abraão e Sara não fizeram caso dos comentários dos vizinhos. Chamaram um ao outro de pai de numerosas nações e princesa. E exatamente como chamaram um ao outro, exatamente como deram testemunho de sua segurança, tiveram um filho muito formoso, ao qual chamaram Isaque, que significa riso. Irmãos e irmãs, desejam vocês ver um sorriso nos seus rostos? Desejam ver sorrisos nos de sua casa? Desejam ver sorrisos em seus negócios e em suas igrejas? Usem a lei da fé. Então poderão ver o nascimento de muitos Isaques em suas vidas. Os milagres não são produzidos por meio de uma luta cega. Há leis do reino espiritual e você tem no coração recursos inesgotáveis. Deus mora dentro de você, mas Deus não vai fazer nada por você a menos que o faça por intermédio de sua própria vida. Deus quer cooperar com você para a obtenção de grandes coisas. Deus é o mesmo, porque Jeová nunca muda. Mas, enquanto a pessoa não mudar, Deus não pode manifestar-se a ela. Deus usou Moisés, Josué e outros homens de fé gigantesca. Mas, ao morrerem Moisés e Josué e não nascerem outros homens como eles, o povo começou a desviar-se e Deus parou de manifestar o seu poder. Deus deseja manifestar-se mediante você hoje, assim como Ele se manifestou mediante Cristo 2000 anos atrás. Ele é tão poderoso quanto era antes e depende de você. Afirmo que posso construir uma igreja para 10.000 pessoas na Coreia, no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte, porque a visão de uma igreja tão grande não está no exterior, mas no interior da pessoa. Você é engendrado em seu coração e mente, está pronto para realizar-se em seu ambiente e circunstâncias. Vigie seu coração e mente mais do que qualquer outra coisa. Não procure encontrar a resposta de Deus em outras pessoas, porque essa resposta vem a seu espírito, e por meio de seu espírito ela se mentaliza em suas circunstâncias. Clame pela palavra de segurança e a proclame, pois sua palavra se espalha e se cria. Deus falou e todo o universo se formou. Sua palavra é o material que o Espírito Santo usa a fim de criar. Portanto, ordene, pois isto é muito importante. A igreja hoje perdeu a arte de dar ordens. Nós, os cristãos, estamos nos tornando mendigos perenes, pois mendigamos constantemente às margens do Mar Vermelho. Moisés implorou: ó Deus, ajuda-nos, os egípcios estão chegando. Deus o repreendeu dizendo: Moisés, por que clamas a mim? Ordena e as águas do mar se dividirão. Há tempo de orar, mas também há tempo de dar ordens. Deve orar em seu quarto secreto, mas ao sair para o campo de batalha, você sairá a fim de proferir a palavra de ordem de criação. Quando lemos a vida de Jesus, quando vemos que ele sempre estava dando ordens, orou a noite toda, mas ao sair para a linha de frente, mandou que o povo fosse curado. Mandou que o mar se acalmasse, ordenou que o diabo saísse das pessoas. E seus discípulos fizeram exatamente a mesma coisa. Ao mendigo, Pedro ordenou:
Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. Atos 3:6. Ao cadáver de uma senhora, Pedro ordenou: apruma-te direito sobre os pés. Atos 14:10. Eles deram a palavra criadora. A Bíblia manda curar os doentes, diz-nos a Bíblia em Tiago, e a oração de fé salvará o enfermo. Deus pede-nos claramente que curemos os doentes, de modo que em minha igreja curo os enfermos, guiado pelo Espírito Santo. Apresento-me perante os irmãos e clamo: estais curados, levantai-vos. Peço que a saúde se manifeste, e às dezenas e centenas as pessoas recebem a cura. Alguns meses atrás, estava dirigindo uma reunião na Austrália. Certa noite, tínhamos reunidas cerca de 1.500 pessoas em um lugar pequeno, e bem à minha frente estava uma senhora numa cadeira de rodas. Ela estava tão deformada que me senti deprimido. Perguntei: Senhor, por que a colocaste à minha frente? Depois de vê-la, não posso exercitar a fé. Assim sendo, tentei evitar olhar para ela enquanto pregava. Olhava para outro lado e então subitamente voltava a olhar para outra direção, pois a vista desta mulher tinha derramado água fria em meu coração. No final do sermão, o Espírito Santo de repente falou meu coração dizendo: desce e levanta. Respondi: querido Espírito, realmente queres que eu desça e levante? Ela está tão deformada e me pergunto se o próprio Jesus a poderia levantar. Não posso fazê-lo, estou apavorado. Mas o Espírito Santo disse: vai e a levanta. Recusei-me dizendo: não, estou com medo. Então comecei a anunciar os tipos de cura que o Espírito Santo me mostrava estarem acontecendo nas outras pessoas, mas não nesta mulher. Primeiro foi curada uma senhora cega. Ela estava tão apavorada quando pronunciei sua cura que gritou e caiu desmaiada, logo depois que seus olhos se abriram. Então as pessoas começaram a ser curadas por todo o auditório. Anunciava as curas sem parar, mas o Espírito Santo continuava a dizer-me: desce e levanta. Respondi: Pai, ela está tão deformada e eu estou apavorado. Nos últimos momentos do culto cedi, e quando o pastor pediu que todos se levantassem para cantar o hino final, desci e falei um sussurro para que os outros não me ouvissem: Senhora, se deseja, pode levantar-se dessa cadeira. Depois levantei-me e saí apressadamente. Quando me voltei, todos tinham começado a gritar e a bater palmas, pois aquela mulher tinha levantado da cadeira de rodas e começado a andar pela plataforma. Fui tolo, pois se eu tivesse levantado no começo, eu poderia ter trazido o céu àquele culto, mas eu estava apavorado. Muitos perguntaram-me se tenho o dom da fé ou o dom da cura. Tenho examinado meu coração e até agora não encontrei dom algum em mim. Creio que isso acontece porque é o Espírito Santo que possui os dons. Todos os 9 dons são dele. Ele habita em nós e em mim. O Espírito Santo manifesta-se por meu intermédio. Eu não possuo dons. Somente o Espírito Santo os possui. Simplesmente lhes obedeço e creio neles. Que tipo de dom possuo? Vou lhe dizer qual o único dom que tenho: o dom da ousadia. Com o dom da intrepidez, simplesmente saímos pela fé. Então o Espírito Santo nos segue. A Bíblia não diz que o sinal seguirá à frente de nós, mas que o sinal seguirá depois de nós. É preciso que a pessoa vá em frente para que o sinal possa seguir-se. Permaneça na lei de incubação e por toda a vida observe sinal após sinal, seguindo o seu caminho de fé. Os recursos estão dentro de você e agora você conhece os elementos necessários na incubação a fim de tornar sua fé usável. Consiga uma meta e um objetivo claro. Tenha um desejo que queime ao ponto da ebulição e então ore até que tenha a substância, a segurança. Depois comece a proferir a palavra de ordem pela qual recebeu a segurança.